Já parou para pensar no mundo sem sol nem lua, iluminado só pela luz das estrelas? É nesse cenário, num crepúsculo que parecia eterno, que uma das guerras mais importantes de todas aconteceu. A gente vai mergulhar no primeiro grande confronto contra o Senhor do Escuro original, Melkor. Essa é a história de uma batalha que literalmente moldou o mundo. Olha só o caminho que a gente vai percorrer. A gente começa com essa terra no crepúsculo, vê o despertar dos elfos sob as estrelas, entende a origem terrível dos orques, passa pela Batalha dos Poderes e a queda de Utúmulo e termina com uma paz que, bom, precisou ser mantida por correntes. Bora começar essa jornada. Para entender essa guerra, a gente precisa voltar para uma Terra-média muito, mas muito diferente. Um lugar vasto, silencioso, banhado só por aquela luz fria das estrelas. Um mundo de uma beleza selvagem, sabe? Só que uma sombra já começava a se espalhar vindo lá do norte. Uma ameaça que a maioria dos poderes de Valinor meio que preferia ignorar. Mas olha, nem todo mundo tinha virado as costas para a Terra-média. Tinha um dos Valar, o Oromê, o grande caçador, que ainda cavalgava por aquelas terras no seu cavalo de luz, o Nahar. Ele era tipo a única sentinela, um guardião solitário que não deixava o mal avançar sem luta. E a fonte dessa maldade toda tinha nome, Utumo. Era uma fortaleza escondida lá nas profundezas geladas do norte, onde Melkor, o primeiro senhor do escuro, juntava seus demônios mais sinistros, os Balrogs. De lá, a influência dele se espalhava que nem um veneno, corrompendo tudo. Só que aí, no meio dessa escuridão toda, algo acontece. Uma coisa que já era prevista, mas que demorou para chegar. Os primogênitos, os filhos de Ilúvatar, finalmente abrem os olhos para o mundo. Perto de um lago chamado Cuivienen, que significa a água do despertar, os elfos acordaram. Imagina só, a primeira coisa que eles viram na vida não foi o sol, mas um céu todo estrelado. Por causa disso, eles para sempre amaram as estrelas e reverenciaram Varda, quem as criou, mais do que qualquer outro dos poderes. E aqui o destino dos elfos já nasce numa encruzilhada. De um lado, Oromê os encontra e fica maravilhado com a beleza deles. Mas do outro, Melkor, sempre um passo à frente no mal, já sabia deles e mandou seus espiões. Desde o primeiro respiro, os elfos já estavam no meio da disputa entre a luz e a escuridão. E essa presença do Melkor, sempre à espreita, leva a um dos seus crimes mais horríveis contra os filhos de Ilúvatar. Um ato que não é de guerra, é de pura profanação. A gente está falando da origem dos orcs. Os elfos que acabavam se perdendo ou se afastando demais eram capturados e levados para os poços de Utúmulo. E lá, com muita tortura e magia sombria, eles eram torcidos, corrompidos, até se transformarem naquela raça horrenda. Não foi uma criação. Foi uma imitação, uma zombaria odiosa da obra de Ilúvatar. Olha, a gente precisa entender o peso disso. Isso não é só um ato de guerra, é uma blasfêmia. Melkor, movido pela pura inveja de não poder criar vida, resolveu desfigurar a criação mais bela de Ilúvatar. Foi muito provavelmente o ato mais vil de todos os que ele cometeu. A notícia do despertar dos elfos e do que Melkor já estava fazendo com eles foi a gota d'água para os Valar. Acabou a paciência. A tirania de Melkor não ia mais ser tolerada. Para proteger os primogênitos, a guerra agora era um único caminho. E a guerra começa com tudo. As forças dos Valar chegam varrendo a Terra-média, empurrando os exércitos de Melkor de volta para sua fortaleza. Só que Último não era qualquer lugarzinho, né? E o que vem a seguir é um cerco longo, pesado e devastador. O poder que foi liberado nessa guerra foi tão absurdo, mas tão absurdo, que mudou a cara do mundo. A terra tremeu, os mares ficaram mais largos, novas costas se formaram no meio do caos. Foi uma demonstração aterrorizante do que os Valar eram capazes de fazer quando estavam realmente furiosos. Depois de um cerco longo e amargo, a guerra finalmente chega no seu clímax. Os poderes do Oeste conseguem romper as defesas de Utúmulo e partem para o confronto final. É aqui que os Valar resolvem usar toda a sua força, sem economizar nada. As defesas de Útano, que pareciam impenetráveis, começam a ruir sob o peso de um poder divino, movido por uma fúria justa. E o que Melkor faz quando a casa cai? Tenta correr e se esconder no buraco mais fundo da sua fortaleza. Um ato final de pura covardia. Mas não tinha para onde fugir. Tulkas, o campeão dos Valar, aquele que ri no meio da batalha, vai atrás dele, o enfrenta e com sua força descomunal joga o Senhor do Escuro no chão. Com o chefe no chão, o túmulo vira pó.
Seus portões foram arrebentados, seus salões subterrâneos foram abertos para o céu. Fim de papo. A fortaleza do mal foi totalmente destruída e a vitória completa. Certo, a guerra acabou. Mas e agora? O que se faz com um ser com tanto poder e tanta maldade? A resposta não foi simples. Foi uma paz que precisou ser garantida literalmente por correntes. Primeiro, acorrentaram ele com Angainer, uma corrente especial feita por Aule que era impossível de quebrar. Depois, o arrastaram para Valinor. Ele até tentou pedir perdão, mas ninguém caiu nessa. Por fim, seu destino foi selado, jogado na prisão de Mandos, um lugar de onde não há escapatória. E a pena não foi pouca, não. 3 eras inteiras de confinamento no vazio. É tempo pra caramba. E por um bom tempo, o mundo conheceu a paz. Sem a sombra de Melkor, a vida e a luz finalmente puderam florescer sem medo. Mas a gente sabe que nunca é tão simples. A vitória foi gigantesca, mas não foi completa. As raízes do mal já estavam espalhadas. Muitos servos de Melkor escaparam e se esconderam. E o mais perigoso de todos eles, o seu braço direito, um cara chamado Sauron, sumiu do mapa. Ninguém o encontrou. Ele ficou escondido só esperando a hora certa de voltar. E aí a gente fica com essa pergunta, né? Foi uma paz conquistada, mas a que custo? Com o grande vilão preso, o mundo estava mesmo seguro? Ou a sombra de Utumno já era comprida demais e as sementes da maldade que ele plantou estavam só esperando para brotar de novo? A guerra pela Alvorada tinha acabado, mas a guerra pela Terra-média, essa estava muito longe do fim.